Olá, meu nome é Marcelo Palma, sou professor de Direito do Trabalho e de Processo do Trabalho e neste vídeo passo a comentar a decisão proferida nesta data de 13/4/2020 em sede de embargos de declaração opostos pelo Advogado-Geral da União em sede da ADI 6363. Essa ADI, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, é aquela que, na sua ratio decidendi, declarou que os acordos individuais somente se convalidariam, ou seja, apenas surtiriam efeitos jurídicos plenos após a manifestação dos sindicatos dos empregados, dando interpretação conforme ao artigo 11, parágrafo 4º da medida provisória número 936. Que acordos individuais são esses? São aqueles da medida provisória número 936 de redução proporcional de jornada e de salário e de suspensão dos contratos de trabalho. E diante dessa decisão que foi proferida, lá no dia 6 de abril de 2020, surgiram vários entendimentos. Esses acordos valeriam desde o seu estabelecimento, sendo que somente a partir de negociação coletiva eles poderiam ser modificados, haveria previsão de uma norma mais favorável ao trabalhador, ou, conforme pareceu da razão de decidir da decisão liminar da DI 6363, que você elaboraria o acordo individual empregado e empregador, e esse acordo ficaria suspenso, os efeitos jurídicos ficariam suspensos até a manifestação do sindicato no prazo, que a decisão àquela data indicou que seria do artigo 617, 8 dias, sem indicar se haveria a redução à metade, conforme previsto no artigo 17 da MP 936. Que redução é essa? A MP reduziu à metade os prazos do título 6º da CLT, que trata, dentre outras coisas, de negociação coletiva, acordo, convenção coletiva de trabalho. E fazendo referência ao artigo 617, que era o prazo de 8 dias dos sindicatos assumirem as negociações junto à empresa. Bom, então ficou essas duas interpretações, se seria essa manifestação do sindicato uma condição resolutiva de validade dos acordos individuais, ou seja, os acordos individuais seriam implementados pela empresa e os empregados em comum acordo, valeriam e uma eventual negociação coletiva poderia substituí-los, ou acrescer determinadas circunstâncias naquilo que for mais favorável aos empregados. Mas desde a sua celebração valeriam até manifestação em sentido contrário do sindicato e estabelecimento de um acordo ou convenção coletiva. Ou se seria uma condição suspensiva, ou seja, haveria elaboração do acordo individual de suspensão e redução, mas só valeria a partir da manifestação do sindicato. Seria então essa manifestação do sindicato, possibilitada por meio da comunicação prevista no parágrafo 4º do artigo 11, uma condição suspensiva dos efeitos. E é o que pareceu ao meu juízo, à época da redação da decisão proferida na ADI no dia 6 de abril, porque, repito, ipsis literis, como lá está escrito, que os acordos individuais somente se convalidarão, até aí tudo bem, mas ele ainda diz, apenas surtirão efeitos jurídicos plenos após a manifestação dos sindicatos empregados. Pareceu ser uma condição suspensiva, o que foi mais razoável e cuja interpretação, nesse sentido, recebeu guarida de outros professores. Mas, na decisão proferida em 13/4, ou seja, hoje, o ministro Ricardo Lewandowski, em sede de embargos declaratórios opostos pelo Advogado-Geral da União, apesar de não reconhecer a existência de
obscuridade, contradição ou omissão na sua decisão proferida lá no dia 6 de abril, e reiterando a importância da participação dos sindicatos em eventuais negociações de redução e suspensão dos contratos de trabalho, mas ele, apesar de rejeitar os embargos declaratórios opostos pela Advocacia Geral da União, ele, diante da controvérsia instaurada, né, desde a semana passada, esclareceu pontos interessantes, né, e salutares de sua decisão. No meu entendimento, principalmente com relação ao efeito da comunicação ao sindicato, houve, no meu entendimento, uma modificação da ratio decidendi, apesar do ministro dizer que os embargos declaratórios eles não possuíam efeito modificativo da ratio decidendi ou da conclusão, mas, no meu entendimento, passou-se de um entendimento de uma condição suspensiva para resolutiva. Porque o ministro deixou claro, e de forma salutar na decisão, que os acordos individuais eles são válidos e legítimos. Os acordos de redução e de suspensão, conforme a medida provisória 936, desde a sua celebração, produzindo efeitos a partir de então, inclusive dentro do prazo de 10 dias de comunicação do sindicato. Ou seja, né, os acordos, desde quando celebrados, que reduzem salário e jornada e suspendem o contrato de trabalho, já têm eficácia jurídica, né? Já produzem efeitos e devem ser comunicados no prazo de 10 dias. Então, passa, né, no meu entendimento, né, lendo apenas a decisão do ministro Lewandowski, que é muito clara a partir de então, essa decisão, esse esclarecimento, apesar da rejeição dos embargos, é muito claro, né, ao dizer que a condição é resolutiva, ou seja, celebra o acordo individual, comunica o sindicato, está valendo desde a celebração, certo? O sindicato ele é chamado à negociação, né? O empregador comunica. Se o sindicato ficar silente, ok. Convalida-se plenamente os efeitos, não há como falar mais nada. Mas se o sindicato quiser assumir, né, essa negociação, o empregador não podendo recusar-se, vai à mesa de negociação. Mas enquanto não concluída uma convenção, um acordo coletivo, está valendo o acordo individual. Então trata-se de uma condição resolutiva, deixou claro o ministro, inclusive dentro do prazo de 10 dias. Prazo de 10 dias que o ministro ressalta, né, que se desobedecido, e ele deixa muito claro na razão de decidir que não importa eventuais dificuldades de localização do sindicato, né, que essas eventuais dificuldades de localizar-se um sindicato, ou na sua falta a federação e na sua falta a confederação, não devem ser levadas em conta e vulnerar a garantia máxima, né, de participação dos sindicatos nessas importantes matérias de redução de jornada e salário, e o ministro incluiu também nesse rol de suspensão do contrato de trabalho. Disse ainda e deixou claro que o prazo para manifestação do sindicato, caso ele deseje se opor e chamar a negociação coletiva, é o prazo do artigo 617, mas reduzido à metade, conforme o artigo 17, inciso 3º da MP 936, ou seja, 4 dias o sindicato, a agremiação sindical, ela possui para se manifestar, certo? Não se manifestando, restam convalidados e tornados definitivos os efeitos da redução e suspensão do contrato de trabalho, conforme a medida provisória 936. E por fim, a decisão, né, em embargos declaratórios, deixou claro que após concluída a negociação coletiva, o sindicato tomou, né, as rédeas da negociação, né, não ficou satisfeito com aqueles acordos individuais de redução e suspensão. Após concluída a negociação e dela resultando uma convenção e acordo coletivo, se restar mais favorável que os acordos individuais, os empregados podem optar em aderir aos termos do acordo e da convenção coletiva. Então, em resumo, essas são as particularidades que deixaram bem mais claras a decisão do ministro e conferiu mais segurança jurídica à situação.